Pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Agora será exibido o vídeo da Presidência da República. Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento. E nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca que um dia esse país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu, pela forma mais cretina, continuar governando esse país. A democracia brasileira sobreviveu ao mais duro atentado sofrido desde o fim da ditadura. Os culpados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23 foram investigados, julgados e condenados conforme o devido processo legal. Pela primeira vez na sua história, o Brasil acertou as contas com o passado. Nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. A democracia precisa ser cuidada com todo carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. E seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Ditadura nunca mais, democracia sempre. A democracia venceu. Para dar início a esta cerimônia, tem a palavra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Preciso disso? Bom dia
Bom dia a todas e a todos. Tenho a honra, o privilégio e o prazer de cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa primeira-dama, Dona Janja da Silva, o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, a nossa segunda-dama, Dona Lu Alckmin, senhores e senhoras ministros de Estado, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores governadores, autoridades civis, eclesiásticas, diplomáticas, jornalistas e servidores da Casa. A nossa Constituição de 1988 comemorou 37 anos de vigência em 25 de outubro de 2025. É uma Constituição, senhor presidente, das mais modernas, inspirada nas melhores que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, com destaque para a alemã, a espanhola e a portuguesa. Embora tenha surgido de uma Assembleia Constituinte, convocada por meio da Emenda Constitucional 26 de 85, pelo próprio regime de exceção, que exalava seus últimos estertores, esta Assembleia Constituinte, contou com a mais ampla participação popular. E o texto que dela resultou tem como principal pilar de sustentação a dignidade da pessoa humana e abriga um dos mais completos catálogos de direitos fundamentais de todo o mundo. E o mais importante de tudo, ela entronizou logo no artigo 1º, no artigo vestibular, aquele que abre as portas da Carta Magna, o Estado democrático de direito. A nossa Constituição é extremamente resiliente. Sobreviveu a várias crises, passou incólume por 2 impeachments, pelo colapso financeiro mundial de 2008, pela pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, pela invasão e depredação da sede dos 3 poderes aqui diante de nossos olhos. Não obstante suas qualidades, a nossa Constituição, elaborada com o sangue, o suor e as lágrimas de muitos patriotas, continua passando por ameaças de difícil detecção. As democracias dos dias que correm, como nos mostram estudiosos dos temas, são corroídas por dentro pela atuação de líderes e agentes inescrupulosos, de cunho autoritário, que acabam, pouco a pouco, sufocando a liberdade, valendo-se das próprias instituições. Atualmente são raros os golpes de Estado clássicos, que mobilizam forças armadas e colocam tanques e tropas nas ruas. A destruição das democracias se dá com o emprego de medidas travestidas de intenções nobres, como o combate à corrupção e à subversão, mas cujo verdadeiro objetivo é minar as instituições. A corrosão das democracias ocorre hoje através de ações graduais, inicialmente por meio de discursos polarizadores, nos quais se busca desconstruir a legitimidade dos opositores. O emprego generalizado e massivo das fake news, seletivamente direcionadas pela inteligência artificial, impulsionadas por meio de robôs, corrompem o processo eleitoral ao deturparem a livre formação da vontade dos eleitores. No Brasil, recentemente houve uma tentativa de ruptura institucional nos mesmos moldes. Aqui, o processo foi até mais sutil, porém não menos truculento. Envolveu o ataque à vacina contra a Covid-19,
a desmoralização do Sistema Único de Saúde, o SUS, a desconstrução da credibilidade das urnas eletrônicas e a da própria justiça eleitoral. Simultaneamente, senhor presidente, dona Janja, presenciamos o crescimento de discursos nacionalistas exacerbados e anacrônicos que lograram criar um clima de nós contra eles, do verde e amarelo contra o vermelho. Também acompanhamos a expansão de discursos moralistas de fundo supostamente religioso, com a condenação de tudo aquilo que era diferente. Vivenciamos ainda a multiplicação dos discursos de ódio e de exclusão, com a propagação de notícias falsas contra adversários reais ou imaginários, para tentar desacreditá-los, destruir suas reputações e até eliminá-los fisicamente. Testemunhamos mais a disseminação de discursos contra a criminalidade, que serviram e continuam servindo de pretexto para o enfraquecimento das garantias dos cidadãos em juízo. Tudo isto redundou nos fatídicos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. E aqui é necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época, recente, no 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. E embora entre nós as próprias instituições republicanas tenham, a muito custo, conseguido debelar a intentona, é preciso ter sempre em mente a célebre advertência de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A solenidade de hoje, que vem sendo repetida todos os anos, tem justamente este propósito, o de recordar a todos que é preciso permanecer unidos e vigilantes em defesa de nossa liberdade, a duras penas resgatada. Muito obrigado. Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito bom dia a todas e a todos, estimado presidente Lula, Janja, querida Lu, ministro Rui Costa, Ricardo Lewandowski, Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, quem saúdo aqui ministras e ministros, governadores, Jerônimo Rodrigues, Fátima Bezerra, Eumano Freitas, parlamentares, saudando aqui o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, sargento PM do Distrito Federal, Marcela Moraes, amigas e amigos. 3 anos se passaram do triste dia 8 de janeiro de 2023,
quero dizer, presidente Lula, que foi a sua liderança que salvou a democracia no Brasil. Porque se perdendo as eleições tentaram um golpe de Estado, imagine o que não teriam feito se tivessem vencido as eleições. E eu queria aqui lembrar do saudoso governador Mário Covas, presidente Lula, que o senhor conheceu e com quem conviveu, que dizia: os homens e as mulheres públicas podem ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais altos, um pouco mais baixos, um pouco mais fortes, mais fracos. O que diferencia é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Esse é o grande diferencial. Um grande jurista, um homem da luta pela democracia, Sobral Pinto, dizia: a ditadura é a apoteose da violência, é a consagração do crime, é a negação do direito. Ela merece combate implacável, implacável. Por isso, o simbolismo desse encontro de hoje, 3 anos depois do fatídico 8 de janeiro. Ele mostra a pujança das instituições brasileiras. Os 3 poderes reagiram de maneira uníssona no 8 de janeiro. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Boas instituições fazem a diferença. As pessoas passam, as instituições ficam, e as boas instituições ajudam o país para que ele possa avançar. A democracia traz desenvolvimento. O Brasil vive hoje um momento de mais baixa inflação e, ao mesmo tempo, de maior crescimento da renda da população brasileira. Que a democracia traz estabilidade, segurança jurídica, atrai investimento. E, de outro lado, é na democracia que a população se organiza, luta, é ouvida e se faz justiça social. Por isso, hoje é com grande alegria que nós podemos estar aqui hoje. E o presidente Lula, com a sua liderança, tem feito do nosso país, do Brasil, uma voz ouvida no mundo, de cabeça erguida. O Brasil não quer hegemonia, mas quer uma rede de países livres que tenham uma prosperidade compartilhada. Sem soberania, democracia é simulacro. E parabéns, presidente, por sua luta em defesa da soberania nacional. Finalmente, quero cumprimentá-lo, presidente, pela postura firme frente às questões da tentativa de golpe no país. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Não há Por isso, quero saudá-lo, presidente. Quero saudar a todos os que fortaleceram a nossa democracia e ter a convicção de que o futuro do Brasil
será sob o manto do poder do povo, da liberdade e a égide da lei. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, primeiro, quero desejar a todos vocês, mulheres e homens presentes nesse ato, dia 8 de janeiro, um feliz ano novo. Que 2026 possa ser marcado pela consolidação do processo democrático desse país, possa ser marcado pela ascensão social dos milhões de invisíveis que historicamente foram esquecidos nesse país, pode ser marcado pela ascensão do reconhecimento do povo quilombola desse país, pode ser marcado pela ascensão do reconhecimento das terras indígenas e da cidadania dos indígenas nesse país. Como pode marcado pela nossa luta incansável em defesa de um clima saudável para toda a sociedade brasileira, a sociedade mundial. Eu que não costumo ler nominata, hoje eu vou ler a minha nominata, porque tem muitos ministros aqui, tem 3 governadores que eu estou vendo aqui, tem senadores aqui que eu estou vendo, então eu vou ler a nominata no reconhecimento à presença de vocês, porque eu sei que muitos de vocês estavam de férias. Uma férias merecida depois de um ano de muito trabalho. Então quero começar cumprimentando a minha querida companheira Janja, o meu querido vice-presidente Geraldo Alckmin e a sua esposa Lu Alckmin, o meu ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa, o meu ministro de Justiça Ricardo Lewandowski, meu ministro da Defesa José Múcio, meu ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira, meu ministro da Fazenda, substituto Darildo Durigan, meu querido ministro do Transporte, Renan Filho, meu querido ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, meu querido ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ministro da Educação, Camilo Santana, ministra da Cultura, Margarete Menezes, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ministro da Previdência, Vonei Queiroz, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, ministro da Saúde, companheiro Alexandre Padilha, meu querido ministro de Empreendedorismo e Micro e Pequena Empresa, companheiro Márcio França, meu querido Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, meu querido Gustavo José Guimarães, substituto do Planejamento e Orçamento, minha querida Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, meu caro amigo querido Frederico Siqueira, ministro das Comunicações, minha querida Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, minha querida Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, meu querido André Fufuca, ministro do Esporte, Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Jade Filho, das Cidades, companheiro Rivelta Hépio Araújo, ministro substituto da Pesca, Márcia Lopes, ministra das Mulheres, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, Guilherme Bolo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marco Antônio Amaro, Gabinete de Segurança Institucional,
Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, ministro da Comunicação Social da Presidente da República, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da República. Quero cumprimentar o meu querido, sempre ex-ministro, embaixador Celso Amorim. Quero cumprimentar os governadores Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, o Eumano de Freitas, governador do Ceará, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, o senador Jacques Wagner, o senador Beto Faro, o senador veneziano que está aqui como vice-presidente do Senado, o deputado federal José Guimarães, líder do governo, os deputados federais Ayrton Faleiro, Alencar Santana, Aliel Machado, Ana Paula Lima, André Janones, Benedita da Silva, Camila Jara, Dayana Santos, Daniel Almeida, delegada Adriana Corse, Dilvada Faro, Érica Cocai, Juscelino Filho, Lindeberg Farias, Odair Cunha, Paulo Guedes, Pedro Zay, Reginaldo Veras, Luciane Cavalcante, Valmir Assunção, deputado Vicentinho e deputado Zeca Disseu. Quero cumprimentar a presença aqui do nosso querido companheiro Marcos Olsen, comandante da Marinha, do general Tomás, comandante do Exército, do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, e do almirante Renato de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e do brigadeiro Francisco Joseli, presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Freire Pimenta, presidente em exercício do Tribunal Superior do Trabalho, presidente de bancos oficiais, Aloysio Mercadan, do BNDES, Luiz Cláudio Lessa, presidente do Banco da Amazônia, Marco Baziano Rocha, presidente substituto da Caixa, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Décio Lima, diretor-presidente do SEBRAE, Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção, a nossa querida Apex, Sargento Marcelo Moraes, policial militar do Distrito Federal, companheiras e companheiros. Se eu esqueci alguém, desculpem, porque eu não estava na minha nominata. Falta aqui convidar os companheiros dirigentes sindicais, representantes das centrais sindicais. Como eu não estou com a nominata aqui na mão, eu peço desculpa de não citar um nome que não vai me agradecer porque eu citei, mas o que eu esqueci vou me criticar. Então eu peço desculpa a vocês, os companheiros das centrais sindicais aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pela presença do povo que veio aqui e o povo que está lá fora, que não pôde entrar aqui dentro. O meu discurso será muito pequeno. Vocês percebem que tem poucas páginas. A democracia exige que a gente fale pouco. Não falei nem o nome da nossa prefeita de Contagem, porque não estava na minha nominata. Por isso que é difícil a gente... A democracia ela exige que a gente fale pouco e ouça muito. É muito melhor a gente ouvir do que a gente ficar pensando sozinho em fazer as coisas. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso 3º mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito Democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país política de inclusão social, que teve a participação de todos vocês. Teve a participação do povo, teve a participação do Poder Executivo, a participação dos ministros, a participação dos dirigentes sindicais, a participação do Congresso, Câmara e Senado. Porque muitas vezes as pessoas veem uma disputa de ideias ou de teses entre Poder Executivo e Poder Legislativo e muitas vezes a imprensa já cunha que há uma guerra entre o Senado, entre a Câmara e o Poder Executivo. O que nós provamos nesses 3 anos de mandato é que a democracia ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na diversidade.
Acho que não tem um cientista político que imaginou que depois do resultado eleitoral de 2022, que a gente pudesse tomar posse e governar esse país e conseguir aprovar a quantidade de coisa que nós conseguimos aprovar num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. A nossa bancada chegou ao Congresso com 69 ou 70 deputados. Se somar toda a esquerda, não chegamos a 130, 140. Ou seja, num Congresso de 513 deputados e 81 senadores, quando o meu partido só tem 9. E mesmo assim, nós conseguimos aprovar coisas que muitos governantes, que tiveram muitas vezes a maioria do Congresso Nacional, não conseguiu aprovar. Eu poderia começar dizendo para vocês os meus agradecimentos pelo fato da gente ter aprovado a PEC da transição. A PEC da transição é uma coisa que poderia entrar no Guinness Book, pela competência política e pela tolerância política de todos os envolvidos. Porque o dado concreto é que a PEC da tolerância fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse. E foi isso que permitiu a PEC da transição, garantindo que nós pudéssemos ter o dinheiro para melhorar a quantidade de dinheiro para a saúde, para melhorar a quantidade de dinheiro para a educação e para pagar, inclusive, uma parte da dívida deixada pelo outro governo. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Quem condenou a minha transição foi o Alckmin. E a transição apenas retratou com a fidelidade aquilo, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer. E fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos da nossa história. Parece impossível, Cristóvão Buarque, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. É o maior aumento da massa salarial desde que começou a fazer pesquisa. É o maior número de emprego com carteira profissional assinada da nossa história. E é o menor desemprego da nossa história. Se eu for falar de cada ministério, e a gente vai ter que mostrar esse ano ao povo brasileiro uma comparação, o que foi esses 3 anos com os 8 anos antes de nós, para que a gente possa fazer uma fotografia para cada pessoa saber o que aconteceu nesse país. Um fato inusitado desse ano é que todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, todas foram derrotadas. Todas as previsões foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo, vai perder outra vez. Vai perder outra vez. Então, companheiros, esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém e que pôde permitir que, quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Por isso, minhas queridas companheiras e companheiros, 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas.
os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora. Os traidores da pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu. Minhas amigas e meus amigos, a tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título de eleitor pelos próximos 4 anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo. Ela é também o direito de dizer não. A verdadeira democracia exige a construção de um país cada vez mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios. Um país onde a saúde e a educação de qualidade sejam um direito de todos e não o privilégio de quem pode pagar por elas. Onde morar com dignidade, conforto e segurança seja um direito de todos e não o privilégio dos que vivem nos bairros mais nobres. Onde a riqueza seja distribuída entre aqueles que trabalham para produzi-la, em vez de concentrada nas mãos de uma elite financeira. Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou PowerPoint fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história. Minhas amigas, meus amigos, o poeta hispano-americano Jorge Santayana
disse certa vez, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura, o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto. Você que acompanha aqui o canal Gov, vê nas imagens, a gente já se encaminhando para o encerramento dessa cerimônia que relembra os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário foram atacadas por milhares de pessoas que pretendiam impor um golpe de Estado no país. No finalzinho dessa cerimônia, o presidente Lula vetou o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que pretendia reduzir as penas dos condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. O texto pretendia, portanto, reduzir a pena final dos condenados por esses atos na tentativa de golpe de 2023. E agora, nas imagens, a gente vê o presidente Lula se encaminhando junto com a primeira-dama, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também sua esposa. Atrás, os ministros, a equipe do presidente, os ministros do governo, descendo a rampa para o encontro da população que está ali à frente do Palácio do Planalto e que foram privilegiar a cerimônia de hoje e relembrar o que aconteceu na República em janeiro de 2023. Como nós vimos no início desse evento, foi exibido inclusive um vídeo elaborado pela Presidência da República. Os atos de 8 de janeiro de 2023 foram feitos, foram orquestrados por pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições naquele ano, no ano de 2022, portanto. Pessoas que se uniram, milhares de pessoas, cerca de 5.000 pessoas, se reuniram na Praça dos Três Poderes. Inicialmente, o que seria uma manifestação desencadeou para uma série de invasões nos prédios dos três poderes. Dessas invasões também resultaram depredações, os órgãos públicos depredados, obras de arte e também pessoas que acabaram se ferindo nesses atos. E essas pessoas foram, a maioria, foram condenadas por esses atos considerados golpistas em janeiro de 2023.
Boa parte desse grupo foi convocado pelas redes sociais. Muitos chegaram a Brasília em caravanas, onde se juntaram a pessoas que estavam acampadas aqui em Brasília, já protestando contra o resultado das eleições de 2022. Portanto, desde o que aconteceu, desde esse ato, o governo celebra, comemora e lembra o que aconteceu em 2022 e celebra a vitória da democracia do Estado brasileiro. Estamos aí ao vivo com as imagens aqui no Canal Gov. O presidente Lula está à frente do Palácio do Planalto, cumprimentando a população que foi para a esplanada dos ministérios. Isso fica bem em frente à avenida que tem ali, que passa em frente ao Palácio do Planalto, perto da Praça dos Três Poderes. Lembrando que a esplanada dos ministérios hoje está fechada para o trânsito de veículos por causa deste evento, dessa cerimônia. Esse evento, que é marcante para o governo também, foi convocado pelo presidente Lula e que convocou seus ministros, inclusive, a estarem em Brasília na data de hoje para participar desse evento tão simbólico. Agora você vê aí as imagens do Palácio voltada para a Praça dos Três Poderes. Nós vemos do outro lado ali o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos prédios invadidos, que teve vários monumentos lá depredados, o plenário do Supremo que foi destruído por esses manifestantes, arrancaram bancos, cortaram os bancos, enfim, obras de arte destruídas. O presidente com sua equipe na frente do Palácio do Planalto. E aí toda a população que foi